Pessoal, olha esse resultado aqui, mais de 200 mil disponível. E eu quero te ensinar como que eu faço isso trabalhando. É uma crítica? Sim, claro. Para que eu preciso de um campeonato, numa eliminatória tão longa, principalmente em ano de pandemia? A gente já falou sobre os artilheiros da seleção, mas no Rio de Janeiro só se fala em um goleador, Pedro. Ele brilhou de novo ontem pelo Flamengo e decidiu o jogo contra o Goiás. Mas teve um adversário à altura. O que Pedro e Tadeu fizeram no Maracanã foi digno de aula para goleiro e atacante. Logo aos 5 minutos, o jogo já mostrou que seria difícil para os dois lados. Atenção, Pedro! Pegou, Tadeu! Mas antes que esse confronto esquentasse ainda mais, o Vinícius apareceu. Gol do Esmeraldino! É do Goiás! Que chapada, que inversão! A jogada começou na direita, acabou na canhota na segunda trave. Foi só o Goiás abrir o placar que o jogo ficou assim, um ataque contra a defesa. Todos os jogadores de linha do Flamengo à frente no meio de campo. Chances criadas não faltaram, assim como oportunidades para o goleiro adversário brilhar. Edição, dá uma pausa aí. Sabe o duelo Pedro contra Tadeu que a gente falou no início? Pois essa gravação foi durante o último lance do jogo, aos 50 do segundo tempo. O placar era 1-1. A jogada seguiu e decretou o vencedor do duelo. Sobrou pro Arão, dominou, bateu pro gol, sobrou Pedro! 2-1 Flamengo. Sei que foi spoiler, mas olha, garanto que não faltou emoção antes desse lance. O Goiás fez o primeiro com o Vinícius e recuou. Prato cheio para o ataque desfalcado, mas qualificado do Flamengo. Defendeu de novo, Tadeu! Espalma, Tadeu! Defendeu, Tadeu! De novo! Tadeu não se cansava de fazer milagre, só que fica difícil quando o atacante está iluminado. Gol do artilheiro! A reverência é da nação pra você, Pedro! O empate que veio no fim do primeiro tempo quase durou pouco. No intervalo de 4 minutos, o VAR ajudou o juiz a anular 2 gols. Primeiro, do Goiás. Para mim, o David ele tá com o tronco, com um pedaço ali do ombro esquerdo um pouquinho à frente. E logo depois, do Flamengo. A bola entrou, mas de fato ela tocou no braço do Bruno Henrique antes. Na segunda etapa, o Flamengo continuou em cima. E quando o Tadeu não salvava... Na trave! Nas raras vezes que atacou, o Goiás deu trabalho para o Hugo. Do outro lado, Pedro e Tadeu se encontraram de novo. Dessa vez, melhor para o goleiro. Nesse contra-ataque, ele ainda salvou mais uma. Até que no último lance, veio a virada do Flamengo. Gol! Tua glória é lutar! É do Flamengo! Segue o líder! Foi o 8º gol do Pedro nos últimos 7 jogos. Na temporada ele chegou a 16 e empatou na artilharia do time com o Gabigol. Foi um gol emocionante ali, né? No último lance do jogo. A bola, o Arão chutou. Brinquei com ele que ele tocou ali, me viu, ele tocou. Mas o Flamengo é isso, tem que lutar até o final. A gente não pode baixar a cabeça não, apesar que a gente toma um gol no último lance, mas a gente tem que acreditar, tem que ter esse espírito aí que a nossa luta é difícil. Com a vitória, o Flamengo chegou aos mesmos 30 pontos do líder Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos. O Goiás segue na lanterna do Brasileirão. No duelo Pedro contra Tadeu, vitória do artilheiro. Colou, hein? Será que o São Paulo dormiu essa noite? Será? Né? Será que o torcedor do Galo tá como agora? Porque agora... Ai, sou fã do Pedro, posso falar? Ah, também sou. Muito Posso também. falar?
Também Certo? gosto Pode muito. falar, claro que pode falar. Você tá aqui Achei pra que eu- isso, aliás. Gostei. Tá aqui pra isso. O Lofredo achei que ia discordar. Não. Pedro, ser fã. incomparável. Incomparável. Disparado o melhor jogador E do Flamengo. imparável, né? E imparável. Como titular, 12 jogos, 13 gols. Olha a média do cara jogando como titular. Pode sair todo mundo desse time, até o Domi, mas o Pedro não tem como Mas sair. vou te falar, assim, o Tadeu dificultou muito o trabalho. Aliás, eu quero Tadeu- falar do Tadeu. O Tadeu Fala vai do para Tadeu. 29 anos, tá? No começo do ano que vem. E é um goleiro que aí eu diria que ainda tem, um goleiro vai até mais tempo, mas vamos contar 5 anos de carreira. E com todo respeito ao Goiás, nos últimos 2 anos ele vem se mostrando um goleiro com uma condição maior. Com uma condição maior. Verdade. Né? É claro que jogando numa equipe que normalmente é muito atacada, o goleiro tende a se destacar. Deixa eu falar, quando Tadeu ele é ia bom. mitar no Cartola se tivesse valendo ontem. Ele ia mitar ontem. Mas Porque assim, ele tomou 2 gols. Não, mas olha só, ele fez 10 defesas no total, 4 consideradas difíceis, tá? 2 defesas difíceis do Tadeu no confronto entre Pedro e Tadeu. Assim, que goleiro. Muito bem. Agora, voltando ao Pedro, né? Quando sai Jesus do Flamengo, Pedro é o substituto natural, né? Pedro tem que desenvolver né? Biblicamente o falando. legado de Jesus. Né? Essa foi boa, hein? Foi boa essa? Alfredo, essa Não gostei. faltou Foi nenhuma bíblica. aula de catequese. Foi bíblica. Né? Foi a todas as aulas de bíblico. catequese. Mas o time joga bem diferente, não é mais o time do Jorge Jesus, mas é um time com muita qualidade técnica, com muito jogador bom, muito jogador capacitado, um deles o Pedro, que tem essa missão de desenvolver aí o legado de Jesus. Né? E tem feito muito bem. Então o Flamengo não é um Flamengo encantador, é um Flamengo que tem uma dificuldade para virar um jogo contra o Goiás, mas é um dos melhores times do Brasil pelas peças que tem. E aí que faz a diferença, né? Isso, e por isso que vai disputar o título novamente. Dessa vez não vai ganhar, provavelmente não vai ganhar o título com a folga que ganhou no passado, quando tinha um grande trabalho desenvolvido por um treinador, mais um elenco extraordinário. Muito mais um time titular extraordinário do que um elenco. Esse ano talvez o elenco seja melhor, o trabalho ainda está em desenvolvimento e teve é a pandemia. E teve a pandemia, que deu uma brecada em todo mundo. Mas ainda assim é um grande time de futebol com muitos jogadores capacitados. Mas eu sei você, Fabiola. Quer dizer, eu até sei, mas assim, vou te ouvir. Eu espero que a briga com o Atlético seja assim até a última rodada, assim, para torcedor ficar mesmo o quê? Nervoso, Não. eles que lutem e a gente que não torce, a gente curte. Todos nós queremos isso, porque é claro que era encantador ver o Flamengo jogando ano passado, mas a gente sabia que não tinha adversário, né? Sim. O Santos tinha também um ótimo trabalho do Sampaoli, mas não tinha como brigar com esse Flamengo. E agora vai ser mais legal, vai ser emocionante. Vejo aí o Galo como um grande, até porque continua se reforçando, e eu vejo o Galo aí como um grande adversário para a gente poder ver uma briga boa entre Galo e Flamengo. Se você for pensar o Flamengo deu, desculpa, Lofredo, o Flamengo deu 27 chutes a gol. Foi um bombardeio no Goiás e um jogo legal de se ver. Para quem estava trabalhando. Mas só para dizer sobre o campeonato. Não, para quem estava disputado, torcendo, né? Se for disputado até o final, vai ser um campeonato raro. Se você pegar os últimos anos de campeonato brasileiro, claro que do ano passado foi bem diferente, mas a gente conseguia vislumbrar os campeões num momento do campeonato em que ainda tinha muita coisa para desenvolver. Você poderia falar assim, está disputando o título. Estava disputando, mas em vários campeonatos que o Palmeiras ganhou, que o Corinthians ganhou, o campeão já estava direcionado, digamos, a partir do início do segundo turno. Sim. E esse ano eu não sei se vai acontecer, não, me parece. Queria... E a gente pode ser repetitivo, mas tem que lembrar que o Atlético Mineiro só disputa o Brasileirão. Sim. Isso pode pesar uma hora quando o Flamengo, né, for focar na Libertadores, tem que entrar mas Copa é do que Brasil. o grupo que o Flamengo tá, eu acho que depois do surto de Covid, ficou muito claro que o grupo do Flamengo é ainda maior e mais qualificado do que a gente imaginava. Isso pode ajudar o Flamengo a superar essa questão, essa diferença de estar em várias competições, enquanto o Atlético está em apenas uma. Eu queria falar sobre o Pedro. A gente tem números dele nessa sequência do Pedro como titular. Olha lá.
7 jogos, 8 gols, 6 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, com 585 minutos, uma média de 1 gol a cada 73 minutos. O Pedro está a 3 gols de igualar a sua melhor temporada na carreira, quando em 2018 pelo Fluminense fez 19 gols em 40 jogos. Em 2020 pelo Flamengo ele já fez 16 gols, mas em apenas 30 jogos. A média no Flamengo é de 0,53 por jogo, gol, né? No Flu era de 0,47. Então, assim, mais ou menos um gol a tá cada muito 2 próximo jogos. da melhor temporada dele, Lofredo. Mais ou Mas menos um lembrando gol a que cada ele 2 entrou jogos, como... esse momento entrou é em vários especial. jogos, né? Desculpa, Lof. Não, lá. diga aí. Não, só para lembrar que ele, a maioria das vezes, entrava durante as partidas, né? Sim. Porque quando ele é titular, ele é letal, ele é cirúrgico. E uma coisa que eu queria registrar foi de Hugo no gol, né? Foi de Hugo. Assim, a gente tem que lembrar que o Flamengo está em processo de renovação De goleiro. com o contrato do Diego Alves. Sim. Certo? Então, talvez seja uma pressãozinha. Não prestei atenção, ele estava no banco? Não Não estava prestei. relacionado, né? Sim, estava relacionado, mas era o reserva do banco? Era reserva do banco. E eu disse aqui, Neneca é o segundo goleiro hoje do Flamengo. Aí Tava no teve banco, gente tava aí no que banco de discordou volta. de mim. Mas ontem a gente falou aqui também, eu até falei. Era o falei segundo? Assim, eu achei... Sim, sim. Não, Eu sim. sempre achei a Janaína que achava. eu achava que era o Janaína César, mesmo. mas ontem eu até imaginava que seria o Hugo Sim. pela falta de ritmo do Diego, que acabou de ser reintegrado. Sim, só vai ganhar ritmo, e por isso que eu acho que foi uma pressãozinha, porque só vai ganhar ritmo se voltar. E normalmente, principalmente goleiro, quando sai por lesão, goleiro desse nível, quando está pronto para voltar, volta. Então eu acho que tem uma pressãozinha aí, ó. Se liga aí nessa renovação, porque a gente já tem. Fica valorizando o seu muito ou substituto. não. Um aviso. Não, o Diego é o titular, né? Mas acho que o Hugo hoje, Neneca, que eu gosto mais do Neneca, é o segundo goleiro. Ele atropelou César e companhia. Vamos dar uma olhada, então, na classificação, especialmente primeira página, que foi o que mais mudou, né? O Goiás perdeu, continuou lá na outra ponta, né? Porque nessa ponta, olha aí, ó, Atlético e Flamengo, mesmo número de pontos, diferença no saldo de gols, Vitórias. Flamengo com um jogo a mais, lembrando que o Atlético Mineiro joga hoje, e aí iguala no número de jogos, com o Flamengo. O Inter vai jogar também, e aí vai ficar com um jogo a mais. Depois do Flamengo, por isso que a gente não sabe exatamente, o Flamengo volta a jogar na quinta, né? Sim. Descansa um dia, já joga Verdade, de novo. é verdade. Mas o Atlético faz o 15º hoje, né? Tem 30 pontos, pode chegar a 33 e dar uma descolada. Então vai ficar essa briguinha boa aí pra gente acompanhar. Atlético, Flamengo, Inter, São Paulo fechando o G4, Fluminense e Santos fecham o G6. Palmeiras, Fortaleza, Sport e Vasco. Vamos passar rapidinho então pela segunda página. O que importa é mais lá no finalzinho, ó. Goiás agora com 2, mas a maioria vai fazer o 16º, segue com 3 atrás, não é isso? Sim, mas veja só que o Goiás tem 6 pontos a disputar em relação ao Bahia. Sim. Só que teria dificuldade em superar tanto Bragantino, Curitiba e Corinthians como o Bahia, mesmo se vencesse, se fizesse os 6 pontos de diferença que tem. Empataria no número. Então o Goiás já está colocado oficialmente na zona de rebaixamento, mesmo com os jogos, mesmo que a gente que a gente imagine 2 vitórias nos jogos devidos. Entendi. Wagner Mancini chegou ao Corinthians com uma missão bem clara: afastar o time da zona de rebaixamento. E o técnico pela internet. Olha a vista do meu escritório de hoje. Trabalho de frente para a praia. Você também pode fazer isso. Eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar.